Oi, gente, a gente está aqui hoje para mais um Momento Materno. Estou aqui visitando a minha querida amiga Flávia Rubin, que está aqui com a gente agora no canal. Vocês já sabem, né? O Fralda Justa vem aí dia 8 de julho e ela vai estar aqui com a gente sempre, toda semana. E eu vim aqui conversar um pouquinho com ela sobre um assunto que eu acho muito importante, que é o parto real versus o parto ideal. Num país que a gente vive, em que a gente tem aí, nós somos campeões mundiais de cesárea, né? E temos tantas questões em relação ao parto, né? Acho que a gente tem um sistema tão complicado nesse ponto. Acho importante tocar nesse assunto, porque muita gente acha que qualquer problema que exista no parto precisa ser resolvido com uma cesárea, ou então que a pessoa precisa carregar uma culpa pelo resto da vida e ter algo negativo associado a essa experiência, e não necessariamente precisa ser assim. E a Flávia, ela teve algumas questões que não aconteceram da forma como ela imaginava no parto dela. E eu quero que ela conte um pouquinho pra gente como que foi lidar com isso, com essas emoções, com as coisas que surgem quando os planos saem de uma forma diferente. Ai, Carol, primeiro muito feliz de você estar aqui, Também, obrigada. eu tô mega feliz de te ter aqui, em assim, que casa. a gente planejou tanto, né, pois e não tava conseguindo ainda, e uma delícia conhecer teu cantinho, que é uma graça. Que bom. Pois é, isso que você falou, que a gente sempre idealiza muito, né, o parto, não tem como, eu acho que desde que a gente nasce, assim, na verdade, o que eu mais queria era ter um parto natural, por inúmeras questões, principalmente porque isso é uma coisa, eu já sei que no seu caso foi diferente, né, que você nasceu de uma cesariana e quis reverter isso, quis buscar ter o Francisco de uma forma mais natural possível. No meu caso foi o contrário, assim, minha família vem de um histórico de partos naturais, assim, a minha mãe, eu nasci de 8 meses e minha mãe dizia que eu ia nascer no corredor se ela não corresse, porque foi uma coisa, tipo, cuspida, assim. Então eu carrego, eu acho que na minha genética, sei lá, eu carrego esse histórico desde a minha tataravó, tendo inúmeros partos naturais. Então, sempre foi um grande sonho pra mim. E fui em busca disso, né? Inclusive em relação a isso, né, Flávia, eu vou compartilhar com o pessoal. O meu obstetra, ele sempre me dizia assim que o parto acontece entre as orelhas. Então, portanto, tá aqui na cabeça. Se a gente não tiver com a nossa cabeça muito preparada Exatamente. e preparada para se entregar. Preparada Não é preparada para pensar, Exatamente. né? Assim, é uma Preparada cabeça pra preparada para deixar deixar fluir. A coisa não acontece. E pra você, né? pra você assimilar mesmo, assim, no corpo e na alma, isso de que você não tem controle sobre as coisas. Exatamente. De que a vida é uma caixinha de surpresas. De que a gente não sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Sem dúvida. Então, sempre, né? Isso sempre, não é só no parto. Não é só no parto. É todos os dias da nossa vida, todo minuto. Então, o que aconteceu foi que eu fiz essa preparação emocional e espiritual durante a gravidez. E me preparei, inclusive, para uma cesariana, para se por acaso acontecesse alguma coisa real de eu não conseguir ter o meu parto natural. Foi muito difícil me preparar para isso, porque eu lembro que eu ficava com medo, assim, eu ficava pensando, eu falava... E eu ficava sempre perguntando pra minha médica, assim, quais são os casos reais de cesariana e tal. Então eu ficava sempre querendo saber se eu não estava em algum desses casos, porque realmente era um sonho pra mim. Enfim, escolhi da equipe, tendo a certeza de que a minha escolha seria aceita e de que eu só iria para uma cesariana caso realmente fosse necessário. Enfim, aí surgiram algumas coisas mais espirituais, eu tive um sonho, e aí através desse sonho eu já sabia o dia que ela ia chegar. Olha. E aí ela me disse, através de uma leitura de aura que eu fiz, ela me disse que as coisas poderiam não acontecer da forma como eu estava imaginando. E aí eu não sabia como é que o trabalho de parto ia começar, acabou que eu comecei a sentir dores, que foram se intensificando, as contrações e tudo mais, e a gente foi levando o trabalho de parto, a minha doula veio me ajudar, a minha fisioterapeuta também veio me ajudar, o Thiago me ajudando, e putz, foi lindo, assim, um momento maravilhoso. A gente passou a madrugada inteira, começou 7h30 da noite, mais ou menos, 10 horas em trabalho de parto. 9, 10 horas por aí, e tudo indo bem, a gente, né, monitorando o tempo inteiro e tudo liso, né, como se diz aqui em Campinas, o pessoal fala, trabalho de parto super liso, tudo bem, até que em um momento a médica foi olhar o batimento da Cora, monitorar o batimento dela, e deu uma desacelerada. E aí elas se olharam assim, mas tipo,
Eu falei, o que houve? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Deu uma desaceleradinha, mas é normal. A gente vai medir daqui a pouquinho. E aí, você sabe, né? Fica monitorando o tempo inteiro. E aí, deu uma desacelerada de novo. E aí, enfim, a gente não entendeu também por quê e tal. E aí, alguma coisa que eu posso fazer, eu posso mudar de posição, sabe? Fui tentar mudar de posição, não era nada, né, alarmante no início. Mas a gente tinha que olhar, então, com mais frequência. Quando aconteceu isso, eu já estava com dilatação total. Eu já estava com 9 centímetros, com quase 10 centímetros de dilatação. E então, eu perguntei pra minha médica, nessa hora eu até perguntei pra ela. Eu falei assim, eu falei, se precisar fazer uma cesárea, faz. Pra ela saber que aquele era o meu desejo, mas meu desejo maior era que estivesse tudo bem. Claro. Então eu lembro que eu olhei nos olhos dela e falei isso. E ela falou assim, Flávia, calma, tá tudo bem. Ela precisa nascer rápido. E o mais rápido para ela nascer agora é via vaginal. Ela já tá aqui. Ela já tá saindo. Dá pra ver ela. Então, agora é o momento de você se concentrar. Porque antes, assim, eu tava vivendo aquele, né, trabalho de parto e tudo, intensamente. Mas ela falou, agora você precisa se concentrar e colocar a sua filha no mundo. Porque o batimento dela tava um pouco desacelerado e ela tinha que nascer. Lógico. Era isso que ia resolver. Era isso que ia resolver a questão, exatamente. Só que o que ela precisou fazer foi me colocar naquela posição tradicional. Claro. Nesse momento eu tive que ir para aquela posição. E ela precisou, o bebê nesse período expulsivo, ele faz uma rotação dentro da pelve, né, da mulher. Então ela precisou, com a mão, ajudar a Cora a fazer essa rotação, sabe? Eu tinha um rebordo de colo, que é quando o colo do útero ele já está completamente dilatado e eles dão uma imagem que é como se fosse uma gola, como se você fosse colocar uma gola rolê e a gola fica aqui ficasse assim, presa ali, meio presinha. Então precisa de uma ajudinha para a cabecinha dela sair. Então, enfim, eu tava com esse rebordo, então ela me ajudou manualmente, assim, sem precisar fazer corte, sem precisar episiotomia, sem nada. Claro. Ela me ajudou manualmente, ela tirou esse rebordo de colo e ajudou a Cora a fazer essa rotação para ela nascer o mais rápido possível. Então, e eu acho que foi bom ter me fortalecido espiritualmente, emocionalmente, por isso, sabe? Porque naquele momento que ela saiu, ela teve que ir direto pro oxigênio. Ela teve que cortar, nem foi o Thiago que cortou, sabe? Ela veio pro meu colo na hora, eu fiquei até com o rosto cheio de sangue, assim, porque eu encostei, assim, o rosto nela. E aí ela, com a maior delicadeza do mundo, falou, Flavinha, ela vai precisar de uma ajudinha pra respirar, eu vou cortar o cordão, tipo, tudo com muita calma, assim, sabe? Muita delicadeza. Então eu acho que, assim, hoje em dia, a minha lembrança do meu parto é como se tivesse acontecido tudo que eu sempre planejei, assim, porque... Sim, porque não foi algo agressivo pra ti, né? Não foi uma vivência violenta. Não foi mesmo. Acho que essa é a grande diferença, acho, das pessoas que sofrem com uma experiência e daquelas que conseguem carregar aquilo como uma coisa natural. Foi tudo lindo, maravilhoso, sabe? Sei lá, eu tenho é o melhor dia da minha vida, né? O dia mais importante da minha vida. E eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma por ter escolhido essa equipe, porque assim, você escolhe muito com o coração e com a percepção, né? Você escolhe muito com um sexto sentido, assim, já com um instinto materno, não sei. Ai, Flávia, obrigada. Imagina. Agradeço muito, assim. E, gente, bom, uma delícia. Espero que vocês tenham curtido esse papo aqui. Se vocês curtiram, curtam aqui, compartilhem o vídeo, deixem comentários. A Flávia tem um canal também aqui no YouTube que se chama Na Casa 8, onde ela posta vídeos super legais também, com dicas ótimas. E tem um vídeo sobre o parto dela, com imagens, com outras coisas. Se vocês quiserem saber mais sobre como foi o parto dela, vocês podem ir lá. E é isso. Eu vou deixar aqui uns links para vocês também, na descrição, como eu falei. E um beijo e até a próxima.